não é um carrinho que nos conduz eventualmente. Jesus não é aquele que nós eventualmente escolhemos inserir em áreas ou aspectos da nossa vida ou tirá-lo quando não nos é conveniente. A bem da verdade, é triste, mas muitos crentes vivem como se o túmulo tivesse com o corpo do Senhor. O texto que nós temos diante de nós, e que lerei agora, é um texto que narra o momento em que as mulheres chegaram até o túmulo, conversaram com o jardineiro, na verdade com o próprio Senhor Jesus, pensando que fosse o jardineiro. Infelizmente, é possível você estar aqui hoje, se relacionando com Jesus, como se fosse um jardineiro, sem ter noção da sua dimensão, não só histórica, mas particular. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador. Quer algumas pessoas queiram, quer não queiram, elas vão se dobrar. Independente de ter força ou não, terem problemas nos joelhos ou não, elas vão se dobrar. Mas é importante você e eu guardarmos uma coisa: alguns se dobrarão para a eterna condenação. Está claro isso? Outros se dobrarão para a eterna salvação. A maneira ou a direção que pegaremos é definida pela vida que vivemos e pela dimensão que damos ao Salvador na nossa vida. Olha o que diz o texto, Mateus capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 11, até o versículo 10. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada, sentou-se sobre ela. Mateus 28, versículo 3 agora. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados, como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo, assustadas, mas cheias de alegria. Correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou, as cumprimentou, elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão e digam aos meus irmãos que se dirijam à Galileia, lá vocês me verão. No caminho, versículo 9, no caminho Jesus as encontrou, as cumprimentou e elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Eu quero fazer uma sugestão prática e uma aplicação bem objetiva. É na nossa caminhada que nós precisamos perceber com muita sensibilidade que o Senhor está conosco. Às vezes a gente corre tanto, a gente se envolve tanto com as circunstâncias, a gente se envolve tanto com tantas coisas que a gente perde a sensibilidade. O começo dessa história é quando as mulheres chegam, elas olham, elas se deparam com um túmulo e ficam assim: será que ele estava aqui? Será que não está? Quem roubou o corpo? O texto de Lucas diz que elas se relacionaram com Jesus como se fosse o jardineiro. Tome cuidado. Nós somos salvos, nós somos mais do que vencedores. Se você tinha dúvida acerca de alguma questão em termos espirituais da sua vitória, o túmulo vazio é o carimbo da sua vitória. Ele certifica a sua vitória. Não se abata. Algumas lutas, elas acontecem no decorrer da nossa caminhada com uma única intenção: de nos desestimular, de nos fazer perceber que nós não vamos conseguir. Quem nunca pensou em desistir de alguma coisa? Quem nunca enfrentou alguma luta e pensou assim: agora não vai dar, é melhor voltar, é melhor parar, eu não vou conseguir. Quem nunca pensou em abrir mão até mesmo da fé? Olha essa situação tão difícil, como Deus permitiu que eu vivesse isso? Toda vez que você estiver diante de uma situação como essa, caso ela aconteça, lembre-se do túmulo vazio. Antes do túmulo houve uma coroa de espinhos.
houve uma cruz, houve humilhação, houve vergonha, houve negação, houve traição. Mas Jesus em nenhum momento pensou: eu vou desistir, eu não vou conseguir. O texto do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, é fabuloso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. O nosso Senhor venceu. Viva como vencedor, não porque você é vencedor, mas porque aquele que te sustenta venceu todas as coisas por você. Guarde isso. Não há em nós algo que nos torne vencedores por conta própria. Mas aqueles que têm a Jesus tornam-se vencedores pela presença dele em suas vidas. O pão e o cálice apontam para o sacrifício. Lembram do Getsemane ontem? Apontam para o não de Deus, mas para o sim para você. Eu quero fazer uma sugestão concluindo a minha reflexão. Diga não para alguns aspectos da sua vida, para dizer sim, pagando o preço pela fidelidade ao Senhor. Só é fiel ao Senhor quem em determinados momentos diz não para si por sacrificar-se em prol do Senhor, porque ele disse não para ele em prol de nós. Podemos orar? Se você puder, fique de pé, por favor. Feche seus olhos. Senhor, nós somos extremamente gratos porque o túmulo está vazio. Mas a nossa gratidão não é só pelo túmulo vazio que nos garante a salvação. A nossa gratidão é porque o Senhor, Todo-Poderoso Deus, nos enviou seu Filho amado. E a entrega de Jesus não aconteceu só na cruz ou no cenáculo. Ela aconteceu quando ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo, ele viveu entregue ao Senhor por nós. Porque Deus amou o mundo, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor entregou o seu Filho para que todos nós que nele cremos tenhamos vida eterna. E nós somos gratos pela vida de Jesus por nós. Senhor, nos ajude a viver exalando, externando, compartilhando toda essa gratidão que haverá de alcançar, como aquelas mulheres alcançaram, os seus amigos, que a nossa forma de vida seja tão grata e tão íntima do Senhor, que alcance aqueles que ainda não te conhecem ou que olham para o Senhor de forma errada. Nos ajude a sermos proclamadores da vitória de Jesus sobre a morte. Amém. Obrigado pela tua obra em nós, em nome de Jesus. Amém.